E o Book apresenta Cidade dos Sonhos, de Fabiane Ribeiro. Narração, Calço Allen. Livro original publicado pela editora Universo dos Livros. De sonhar ninguém se cansa, porque sonhar é esquecer, e esquecer não pesa, e é um sono sem sonhos em que estamos despertos. Fernando Pessoa, livro do Desassossego. Lembro-me bem desse dia. Estávamos passeando quando começou a chover muito forte e tivemos que passar um bom tempo nos escondendo. Eu e meu querido priminho Gabriel. Para nossa surpresa, um simpático amigo buscou o abrigo da chuva, junto de nós, sob as árvores e quiosques, o senhor Tucano. Ficamos longos minutos na companhia da ave, que nos encarava bem de perto, e até me deu algumas bicadas gentis na mão. Logo depois, quando a chuva finalmente parou e fomos passear ao redor do lago, em meio à brisa fresca que agora nos envolvia, encontramos novamente nosso amigo, que veio até nós, querendo mais um pouco da nossa atenção. Dedico este livro às lembranças daquela tarde, ao meu primo Gabriel e a este agradável pássaro, o primeiro com o qual conversei. Também o dedico a todas as crianças órfãos do mundo e a todos os sonhadores, pois a narrativa a seguir é especialmente sobre eles. Finalmente, gostaria de dedicar esta história ao orfanato que visitei no interior de Minas Gerais e ao que ficava na rua de baixo da casa em que cresci, no interior de São Paulo. Eles me inspiraram não só a contar histórias, mas a ver a vida de outra forma. Prólogo. Ou breves notas sobre a arte de tingir memórias e transformações químicas. As regras de boas maneiras dizem que devemos começar pelas apresentações. Mas como posso me apresentar se não sei qual é o meu nome? Na verdade, não me lembro dele. Confesso que não me lembro de muitas coisas, embora lembranças bonitas e um tanto borradas ainda pairem ao meu redor. Cada memória tem uma cor. E conforme elas dançam no meu mundo, vejo um mural colorido se formando, sendo tingido por tudo. Uma paleta de cores permeia a minha vida, as pessoas que conheci, os lugares que visitei, os dias que vivi, os tucanos com os quais conversei. Tudo isso decora meu mundo com vagas lembranças coloridas de um passado do qual, verdadeiramente, não consigo me lembrar. É como se o céu da noite estivesse tão nublado que não fosse possível vislumbrar as estrelas. Uma ou outra consegue se desvencilhar por um momento daquela barreira e mostrar seu brilho, apenas para ser recoberta por outra densa nuvem em seguida. Enquanto isso acontece, uma nova rajada de brilho, bem ao longe, consegue fazer-se ver novamente. Assim é minha mente. Um tapete de luzes em formato de memórias que ocasionalmente escapam e fazem meus olhos brilhar, mas que se recobrem logo em seguida e deixam em mim apenas a sensação fugidia de que a luz ainda está ali, em algum lugar. Para explicar um pouco melhor como seria se minhas memórias fossem estrelas escondidas, eu diria que, nesse caso, cada estrela teria uma cor no meu céu particular. Eu tingiria cada uma delas com as próprias mãos. Cada memória é individual, pois cada uma tem um gosto, um brilho diferente ou um cheiro que a gente consegue sentir de longe. Quando uma cor, qualquer que seja, colore uma memória da gente, ela modifica. E é sempre assim que nos lembramos das coisas. Uma parcela de verdade mesclada com uma parcela de cor. Todas as lembranças são tingidas, tanto as mais vagas quanto as muito reais. Estas últimas, infelizmente, não me pertencem mais. Com esforço, consigo pensar em algumas cenas da minha vida, que se traduzem em poesias e se modelam em sonhos. E é sobre essas coisas das quais não me lembro bem que quero falar com você. Já adianto que vou colorir, tingir, manchar, mesclar e talvez acrescentar um pouco de brilho em cada uma delas. Por outro lado, sinto a necessidade de me desculpar mais uma vez por não me lembrar do meu nome verdadeiro. Esta é mais uma memória colorida. Eu poderia ter qualquer nome, mas as nuvens não me deixam ver. Sendo assim, não me chame de nada. Não, eu não me chamo nada. Apenas não me chame de nada, ok? Não precisa se preocupar com o meu nome.
Eu vou falar o suficiente por nós dois e fazer com que você até se esqueça de que não sabe com quem está falando. Agora, vou parar um pouco para respirar, tomar fôlego e um gole de água. Para falar a verdade, preciso descansar um pouco os punhos. Estou escrevendo tão rápido que eles estão doendo. Ufa! Como é complicado colocar lembranças coloridas em um papel. Sinto como se estivesse costurando palavras, com linha e agulha, mesmo com elas insistindo em se desprender e voar para a terra do nunca. Perdi-me tanto entre meus rabiscos essa noite que é difícil reencontrar-me. Um caminho bom para conseguir isso seria por meio daquilo que amo, as palavras. Então, já que acabei de falar sobre algo que realmente é parte de mim de verdade, podemos considerar isso uma apresentação, certo? Muito prazer. Sou uma narradora de sonhos, contadora de histórias, desenhista de palavras, tradutora da alma, verdadeira poetisa, daquelas que ainda encontram paixão nos versos, e pintora de memórias, claro, assim como você. Eu gosto de brincar. Gosto de várias brincadeiras. Contudo, nenhuma é tão divertida quanto brincar com as palavras. A história que precisa sair de dentro de mim, neste momento, acabará por se transformar nas linhas a seguir. Prometo costurar todas as palavras no papel, para que não fujam com o vento e se percam. Acho isto até um pouco engraçado. Mas, voltando à história que vou contar, peço que não se engane, pois ela é real. Embora às vezes não pareça. Ela fala de sonhos e realidade, e também de devaneios, minha parte preferida. Dizem que quando desejamos algo de todo o coração, esse sonho se torna realidade. O que acontece, então, quando muitas pessoas têm exatamente o mesmo sonho? Aí entram os meus rabiscos. A história que vou contar se passa em uma cidade originada de um sonho em comum, que se tornou realidade. Sim, foi o sonho, o desejo mais íntimo do coração de cada criança órfã do mundo, que acabou por tornar real a existência de certo lugar. Muitas crianças querem um brinquedo novo, um jogo mais moderno, assistir a uma peça divertida de teatro ou ganhar um pedaço maior de sobremesa. Outras desejam uma família, um abraço quente, um carinho, um colo para chorar, mãos para lhe afagar o topo da cabeça, ter alguém em quem se espelhar. Parece simples, mas é um desejo real para muitas delas. Meu coração chega a doer quando penso nisso. Um desejo real. Um sonho tão intenso e presente em tantos corações que acabou por se solidificar. Quimicamente falando, o sonho era como um fluido que se tornou líquido, na forma de lágrimas dos pequenos corações que as moldavam e depois se solidificou. Bem, vamos parar de falar de química, pois, como você percebeu, sou péssima nisso. Voltemos às palavras e comecemos pelo Era uma vez. Era uma vez um lugar do qual nunca ninguém ouviu falar. Provavelmente muito distante de onde você está agora, mas muito mais perto do que imagina. Um local em que viviam muitas crianças de origem desconhecida, onde o sol brilhava forte no céu, sem uma nuvem sequer, o ano todo. Uma cidade envolvida por um largo abraço do oceano. Dizem ainda que as ondas do mar e a areia da praia cantavam. Tudo lá parecia mágico de alguma forma. Muitos podem não acreditar, mas a verdade é que aquele lugar ganhou vida a partir dos sonhos de todas as crianças do mundo que não tinham uma família. Ali, elas poderiam ter paz. Alguém para colocá-las na cama para dormir, contar histórias, levá-las para brincar na areia cantante da praia, ensiná-las sobre a vida, as cores, os amigos, as danças, o sol. Naquela cidade, os abraços que as crianças órfãs sonhadoras tanto desejavam eram reais. Elas sentiam na pele o calor e o amor desses gestos. As vozes dos pais, sussurros presentes apenas na imaginação, tornavam-se companheiras reais de cada instante de seus dias. Aqueciam-nas mais do que o sol, que jamais deixava de brilhar. Se quando os sonhos bons acontecem, temos a sensação de estarmos vivendo um conto de fadas, imagine o que acontece quando um sonho coletivo se torna real. Ele vai além do sonho, pois sua força é tremenda. Assim, naquela cidade,
que era nada mais do que um sonho grande e palpável. O sonho dos órfãos ia além. Eles não apenas passavam a ter pais, mais do que isso, eram eles que adotavam os próprios pais. Pena que mesmo o sonho mais lindo, às vezes é entremeado por vestígios confusos de pesadelos que querem embrenhar suas garras naquilo que é luz, chegando sorrateiramente à noite. Pena que as nuvens um dia aparecem até no céu mais azul, e os raios de sol então se dissipam e a gente observa o brilho se perder. Pena que, para dizer que algo é bom, é preciso conhecer o que é ruim. Em uma caixa de lápis de cor, existem tantas opções que podemos, inclusive, encontrar algumas que não nos agradam. E essas cores indesejáveis podem tingir lembranças, tornando-as ainda mais desagradáveis para nós. Como eu vi com meus próprios olhos, é preciso saber da existência das trevas quando se quer andar na luz. Pois nessa cidade, mesmo tão perfeita, as garras de um pesadelo tentaram dizimar o sonho colorido das crianças cheias de esperança, sufocando-o com as próprias mãos. E é exatamente aí que começa a nossa história. Na fusão do sonho e do pesadelo, das cores e das trevas. Uma de nossas crianças, o pequeno Toby, cuja trajetória tive o prazer de conhecer e agora poder relatar, estava prestes a subir as montanhas, visitar os orfanatos e adotar seus futuros e amados pais. Ele era um garoto feliz que gostava da luz do sol. Pena que estava tão distraído com sua felicidade que não teve chance de ver as nuvens se aproximarem. Acredito que esta apresentação ficou longa demais. Estou satisfeita com o que já consegui contar a você, mas sinto que é hora de tomarmos um rumo definitivo e mergulharmos nas lembranças borradas desse sonho solidificado por reações químicas extraordinárias e surreais. Eu já mencionei os tucanos, certo? Espero que você não tenha se esquecido de nenhum detalhe sobre como esta história funciona. As cores, os sonhos, a realidade, as nuvens que cobrem tudo. Certo, agora você está pensando quem sou eu para pedir que não se esqueça de nada, quando, na verdade, eu mesma não me recordo das lembranças em questão. Bem, posso ser esquecida, mas sou boa para dar conselhos. Não se pode ser bom em tudo, não é? Caso, então, você tenha entendido todos os detalhes de nossa história real até aqui, ouça a próxima parte. Eu o encontrarei lá. A Cidade dos Sonhos. Mas você deve estar se perguntando como, em uma cidade originada dos sonhos de crianças, era possível haver preconceito, desigualdade e pais fadados ao abandono e descaso para sempre. É simples. Passaremos a chamar esses acontecimentos de antissonhos. Toby não sabia quantos anos tinha, nem quando, como ou em que lugar havia nascido. Sabia apenas que era uma criança. Todos que viviam naquela cidade desconheciam suas origens. Ele adorava o céu azul e o sol forte de lá, que intensificava ainda mais o brilho do mar a cada manhã. Ali não havia dias nublados ou chuvosos, porque assim desejavam as crianças da terra, que tinham construído aquele lugar com seus sonhos. As crianças órfãs do mundo real preferiam dias de sol por 2 motivos. Primeiro, porque aumentava o número de visitas nos orfanatos e, dessa forma, a chance de ganhar uma família. Segundo, porque alegavam que nos dias frios, cinzentos e chuvosos, sentiam ainda mais falta de um colo para deitar, um cafuné de mãe ou brincadeiras de pai. Um chocolate quente preparado com carinho, então nem se fale. Dessa forma, na Cidade dos Sonhos, como era conhecida por seus habitantes, só havia dias de sol. Parece uma maravilha, não é? Porém, com o tempo, muitos foram descobrindo que não bastava o sol estar no alto, forte e imponente. Era preciso abrir o coração para deixar sua luz entrar, e nem todos estavam prontos. Mesmo com o sol brilhante originado dos sonhos, em alguns corações caía uma tempestade. Vamos então dar um passeio para conhecer essa cidade e ver como tudo funciona. Você jamais compreenderia a história de Toby se antes não soubesse como é o lugar onde ela se passa. E, já vou avisando, trata-se de um lugarzinho peculiar de tão especial que é.
A cidade dos sonhos repousa tranquila em seu leito junto ao mar. Os primeiros raios do sol despedem-se da lua, que, como sempre, reinou absoluta pela noite. Seus moradores vão lentamente despertando para iniciar um novo dia. Na cidade, existe uma via principal, chamada Avenida dos Picolés. Lá estão os maiores atrativos do local. Lojas com doces, jogos, brincadeiras e uma infinidade de brinquedos que se espalham em ambos os lados da movimentada avenida. Entremeiam-se as lojas várias sorveterias, sim, com picolés para todos os gostos. Existem picolés de várias cores, formas e sabores. Os sorveteiros dizem que o mais disputado é o de melancia em formato de estrela do mar. Afinal, uma melancia é grande o suficiente para uma família inteira comer. O mar é um ótimo lugar para brincadeiras e, no caso da Cidade dos Sonhos, para se ouvir boa música. Existem também diversos cinemas, com montes e montes de pipoca distribuídos gratuitamente. São exibidos desenhos e filmes engraçados, e da calçada é possível ouvir os risos das crianças. Pelas ruas, há anúncios de peças de teatro, de apresentações de coral e dos filmes do mês, além de campanhas estimulando a adoção consciente dos pais. Também há diversos parques, um circo e uma única e grande escola. Todas as crianças estudam juntas e são amigas. Canteiros coloridos com diversas flores, desenhos dos próprios moradores e ursos de pelúcia gigantes adornam cada uma das esquinas. Palhaços sempre andam por ali, fazendo graça, trazendo alegria e distribuindo balas. Em diversos pontos das ruas podem ser encontrados estacionamentos para bicicletas e patinetes, além de muitas lixeiras para os papéis de balas e pirulitos. Bem no centro fica a Prefeitura da Cidade dos Sonhos, e seu prefeito é o Arthurzinho. Ele é sempre agradável, engraçado e tem tempo e disposição para ouvir as sugestões de seus moradores. As maiores reivindicações são reduzir o custo da entrada do cinema ou aumentar o número de estacionamento para bicicletas, assim como controlar a inflação da bananada. Ah, sim, já ia me esquecendo. Não existe dinheiro por lá. Tudo o que se deseja obter é negociado com bananadas. Sim, bananada, o doce. O único problema é quando as crianças resolvem comer suas bananadas. Esse é sempre o motivo das filas enormes no banco. Empréstimos para consumo próprio. As bananadas quase sempre tiram o sono de Arthurzinho e seus assessores. Em frente à prefeitura encontra-se a Praça Central, ou Praça dos Anjos, como é chamada. Ela possui um lindo e enorme chafariz em formato de anjo. É um anjo menino que cospe água. Ao redor dele estão inúmeros canteiros perfumados, com coelhos brancos que vivem entre as flores. Eles ganham tantas cenouras das crianças que acabam não comendo as pétalas. Na verdade, comem uma ou outra folhinha, às vezes, e são verdadeiros guardiões daqueles jardins perfumados. Existem árvores com folhas coloridas e flores de formatos inimagináveis para você, que nunca esteve ali. Há ainda um coreto, onde o coral se apresenta e Arthurzinho faz seus comunicados. Além dos coelhos que vivem na praça, muitos animais, principalmente os preferidos das crianças do mundo, como cães, gatos e cavalos, habitam a região. Quase todas as crianças têm um animal de estimação. Nunca se ouviu falar de qualquer caso de abandono ou maus tratos contra os animais. Se fosse o caso, o ato seria tido como um crime tão horrível que nem a maior quantidade de bananadas seria suficiente como multa. E a Cidade dos Sonhos também tem atrações exclusivas. Por exemplo, as crianças que ainda não adotaram seus pais dispõem de algumas tecnologias e invenções mirabolantes contra a solidão, como é o caso da máquina de histórias da vovó. Em vários lugares, ao longo das calçadas, estão cabines parecidas com as telefônicas. A criança entra na cabine, que é a prova de som. Dessa forma, ela se desliga de qualquer contato à sua volta. Depois, basta introduzir 3 bananadas na máquina, colocar os fones de ouvido e deliciar-se com uma gostosa história da vovó por meia hora. Elas são sempre inéditas. Nunca se ouviu falar que alguma tenha se repetido. Ah, e tem mais. Por apenas mais 2 bananadas, é possível comprar meia dúzia de guloseimas da vovó para devorar durante a sessão. E, em se tratando de invenções mirabolantes, há ainda as lojas de aluguel de carrinho.
Dependendo do tempo desejado, pagam-se mais ou menos bananadas. Os colos são mecânicos, mas desenvolvidos com a melhor tecnologia para proporcionar conforto semelhante ao colo de um pai. A criança acerta o período que deseja ao entrar na loja, escolhe um colo e aconchega-se para a hora do cafuné. Distante da costa, no lado direito, há uma região montanhosa com diversas colinas. Já do lado esquerdo ficam... Bem, melhor deixar esse assunto para depois. Voltando às colinas, é lá que estão os orfanatos. Por melhor que eles fossem, a saudade podia ser percebida com o faro. Saudade? Sim. Os pais que ali estavam, esperando anos para ser adotados. Sentiam saudade de algo que nunca tiveram. Uma família, um filho, um lar para chamar de seu. Os orfanatos são controlados e administrados por antigos órfãos que, infelizmente, não tinham sido escolhidos como pais e não foram integrados à sociedade, passando a trabalhar ali e a viver nas colinas para sempre, já que não tinham mais idade para ser adotados, e havia preconceito. Os pais que não eram adotados e atingiam a época limite para tal, passavam a ser chamados de órfãos eternos. Mas você deve estar se perguntando como, em uma cidade originada dos sonhos de crianças, era possível haver preconceito, desigualdade e pais fadados ao abandono e descaso para sempre? É simples. Passaremos a chamar esses acontecimentos de antissonhos. Existem dois tipos de antissonhos. Um deles é formado pelas porções dos sonhos que não foram propriamente sonhadas pelas crianças do mundo e que acabaram por acontecer. São eventos que os sonhadores simplesmente deixaram de lado, não pensaram a respeito, não desejaram, mas que deram conexão a outros sonhos, tornando tudo possível. O segundo tipo é aquele que surge de sentimentos ruins, inconscientes, como a revolta e o descaso. No caso da administração dos orfanatos, era um antissonho tipo 1. As crianças que originaram a Cidade dos Sonhos nunca pensaram em quem cuidaria dos orfanatos, mas era necessário que alguém o fizesse. Por deixarem de lado essa questão, o sonho se completou por si só, e os orfanatos passaram a ser cuidados pelos órfãos eternos. Sempre que um órfão eterno descia das colinas e ia até o centro, recebia olhares preconceituosos e desaprovadores das famílias que ali viviam. Era um rótulo que levariam para sempre. Você acreditaria caso eu dissesse que me esqueci de mencionar algo muito importante para a nossa história? É claro que você acreditaria, pois já me conhece o suficiente para saber que a memória não é o meu forte. Cá estou, portanto, para fazer um último remendo em nossa colcha de retalhos, deixando-a ainda mais divertida. Na Cidade dos Sonhos, há uma parte que não se pode encontrar nem em terra, nem no mar. Ou seja, por qualquer meio que você escolha, a pé, de bicicleta, de patinete ou de canoa. Ainda assim, não conseguirá chegar. É o Jardim dos Tucanos. Essas aves são muito especiais na região e sobrevoam-na o tempo todo, embora sejam impossíveis de ser seguidas. Elas vivem em um lindo jardim, um tanto tropical e bastante arejado, com mais frutas do que flores. Mas cada criança só consegue ir até esse local quando um tucano a convida, pois chegou o momento mais aguardado de sua vida, a adoção dos pais. E assim como em cada grande etapa da vida, a adoção deve ser planejada. É necessário se falar a respeito dela com alguém de muita confiança e sabedoria. Por isso, as crianças adoram quando chega um instante de conversar com os tucanos. A Praia da Areia que Canta. A praia da Cidade dos Sonhos era um verdadeiro sonho. Sua areia era tão fina e clara que dava a sensação de se estar andando sobre nuvens de algodão. Além disso, ela formava enormes e intermináveis teclas de piano. Assim, quando as ondas chegavam à praia, ouvia-se uma melodia incomparável. Toby acordou com a claridade penetrando pela vidraça de sua casa. Piscou os olhos pequeninos algumas vezes e esticou os braços, com preguiça. Vivia, na verdade, em um pequeno casebre de madeira construído à beira do mar, suspenso sobre palafitas. Ele escolhera aquele local para viver porque era perdidamente apaixonado pelo oceano. Nem sempre fora assim, mas essa é outra história para mais tarde. Quando voltava da escola,
gostava de sentar na varanda e observar a imensidão azul, o azul da imensidão, o brilho, o sol no alto. Tudo lhe inspirava, tudo lhe trazia paz. Assim como eu, ele adorava também os versos. Dizia que seria um poeta. Brincaria para sempre com as palavras. Iria eternizar-se nos versos. Ser criança para todo sempre. Escreveria sobre o azul, sobre o seu azul, o mar que era seu. A praia da Cidade dos Sonhos era um verdadeiro sonho. Sua areia era tão fina e clara que dava a sensação de se estar andando sobre nuvens de algodão. Além disso, ela formava enormes e intermináveis teclas de piano. Assim, quando as ondas chegavam à praia, ouvia-se uma melodia incomparável. Toby podia passar horas ouvindo aquele som do mar que canta junto à areia. Nos fins das tardes, ele pegava sua canoa de madeira e dava uma volta pelas águas calmas, remando ao ritmo das canções do oceano. Observava cada peixinho e cada onda que se formava, e em seguida se quebrava. Voltava para casa e ia brincar com seu grande amigo, Cotton. Tratava-se de um adorável pônei que vivia em um compartimento do casebre de Toby. Cotton era tão maravilhoso que parecia ter saído de uma pintura. Tinha manchas marrons entremeadas por uma pelagem branca como algodão. Por isso, o seu nome. Com crina e cauda douradas, lisas e compridas. Era mais que perfeito. Um verdadeiro sonho para ter como melhor amigo. Sua crina era dourada como o sol que governava a cidade, do alto, sem contar sua mansidão e companheirismo. Assim como o cenário onde vivia, Toby tinha traços delicados e suaves e encantava por sua simplicidade. Tão simples quanto o azul do mar ao redor de sua casa de madeira. E tão bonito quanto a vista da praia em cima pelo sol escaldante era Toby. Tinha a pele bronzeada, sua face era corada de rosa e os lábios grossos combinavam com seus olhos fortemente esverdeados. Apesar da aparente perfeição de sua vida junto de Cotton e da Praia da Areia que canta, ele não tivera sorte de ter irmãos. Na Cidade dos Sonhos, algumas crianças tinham irmãos desde sempre e, como tudo mais naquele lugar, desconheciam também suas origens. Sabiam apenas que estavam ali desde o início e que sempre formaram a família um do outro. Toby desejara por muito tempo ter irmãos para brincar, mas acabara se acostumando com a condição de ser filho único. Na verdade, nem filho ele era ainda. Cotton lhe fazia tão boa companhia que ele se contentava em passar os dias esperando pela chegada de um dos tucanos. Isso era o que ele dizia. Bem, convenhamos. Isso não era completamente verdade. Eu não sou uma contadora de histórias fofoqueira, mas fiquei sabendo que, no fundo, Toby tinha medo. Ele sofria muito com a responsabilidade de pensar em adotar os pais. Temia fazer a escolha errada. Sabia que as regras eram claras. Ele teria que fazer sua decisão de forma consciente, pois não era permitido voltar atrás, mas sabia também que teria os conselhos dos sábios tucanos. Ainda assim, havia sempre uma pequena nuvem pairando em seu coração, como a assombrá-lo quando pensava no tamanho da decisão que precisaria tomar. Alguns colegas que já tinham feito sua adoção costumavam chamá-lo de bobo ou medroso e diziam que a escolha era simples. É só ir até o orfanato e deixar que seu coração escolha. Você saberá qual é o seu pai perfeito assim que o vir pela primeira vez, dizia Naomi, uma menina de sua sala, que vivia feliz com os pais que escolhera. Os tucanos dizem isso, dentre seus muitos assuntos, e aconselham a sempre deixar o coração falar mais alto. Seu melhor amigo, Caio, já não era tão incentivador. Sempre dizia que Toby era sentimental demais e que não estava pronto. Talvez por isso os tucanos estejam demorando tanto a visitá-lo. Para Toby, adotar duas pessoas, levá-las para casa e mudar suas vidas por completo não seria uma tarefa fácil. Voltando à geografia local, olhamos agora para a esquerda, para aquela parte que eu não queria comentar antes. Havia ali um grupo de radicais que era totalmente contra a adoção. Eles viviam em um casarão, em um bairro afastado da Avenida dos Picolés, e se autodenominavam rebeldes. Do lado direito, como já explicado,
ficavam as colinas. Dessa forma, os rebeldes mantinham-se opostos àquilo que mais repudiavam, os orfanatos. Eles defendiam o fato de que os pais tiravam a liberdade das crianças e deviam ser banidos daquela região, para que ela fosse definitivamente uma cidade de sonhos. E como surgiram os rebeldes? Essa é fácil. Eu conto para você. Talvez seja uma memória tingida com mais força do que as outras. Eu não saberia dizer. Posso afirmar apenas que se trata do caso mais verdadeiro de antissonho tipo 2. Algumas crianças do mundo real que estiveram envolvidas no surgimento da cidade a partir de seus sonhos acabaram se cansando. No mundo real, elas ficaram tantos anos em orfanatos, esperando diariamente a chegada de alguém que as levaria para casa e as amaria, que, como isso não aconteceu, se cansaram. Após um período de tristeza, veio outro, de revolta, que fez com que elas passassem a formular sonhos negativos, originando aquele setor à esquerda. Toby, de tanto pensar se um dia os tucanos viriam até ele e como seria adotar um pai e uma mãe, chegou a pensar em ir até os rebeldes e saber o que eles tinham para falar. Ele sempre pensou que era bom ouvir os dois lados. Não, dizia a si mesmo quando tais pensamentos surgiam. Não é saudável falar com os rebeldes. Tampouco quis ouvir opiniões dos grupos que apoiavam a adoção de pais. Havia vários desses grupos na cidade e eles se localizavam principalmente na região central, na Avenida dos Picolés e próximo à Praça dos Anjos. A união de vários grupos pró-adoção formara uma grande instituição. Os membros realizavam palestras e proferiam discursos no coreto, sempre falando sobre as vantagens de se adotar os pais. Toby ouvira algumas dessas explicações. Mas o que mais o intrigava eram os próprios membros da instituição. Eles eram crianças, já com pais adotados, que diziam ter conhecido a fundo a realidade nos orfanatos e defendiam o seguinte princípio. Quando se vai a um orfanato para uma breve visita ou para tratar da questão da adoção com rapidez, como faz a maioria, tudo parece uma maravilha. Porém, nós buscamos nos aprofundar na realidade daqueles pais e descobrimos que ela não é tão perfeita quanto parece. Para começar a instigá-los a pensar a respeito, sabiam que o sol, o mesmo que reina forte sobre nossa cidade, não é tão forte e claro nas colinas? Talvez elas não sejam exatamente o lugar dos sonhos. Esse era o típico início de discurso de um membro pró-adoção. Toby conhecia os ideais que eles defendiam. Sabia que não seria útil pedir conselhos a eles para tomar sua decisão. Ele a tomaria apenas com a ajuda dos tucanos, se um dia viessem, de fato. Mas ele não negava que o ponto de vista da instituição de fato o intrigava. Talvez fizesse sentido que aqueles moradores conhecessem melhor o que se escondia naquelas colinas. Assim, Toby preferia passar horas em frente ao mar, alisando Cotton e contando a ele suas dúvidas, enquanto ouviam a canção das ondas sobre a areia. Ainda que o pônei não respondesse, apenas tê-lo ali, ao seu lado, já era um grande alívio. Infelizmente, considerando-se os animais, apenas os tucanos falavam. Um fato curioso, no mínimo. Com o passar do tempo, Toby começou a ter a sensação de que sua canoa estava ficando vazia demais. Havia lugar para mais gente. Na verdade, havia lugar para mais 2 pessoas. A casa, apesar de pequena, também parecia vazia. E principalmente seu coração estava ficando vazio. Ele era uma criança como qualquer outra. Não podia mais negar. Precisava de paz. Decidiu andar sem rumo até o centro, parando em uma cabine para ouvir histórias da vovó. Depois, tomou um picolé de melancia e mais um de chocolate. Encontrou amigos pelo caminho, mas disse que precisava ficar sozinho. Então, silenciosamente caminhou até a Praça dos Anjos. Ela já estava vazia aquele horário, de modo que ele encontrou ali a tranquilidade de que precisava para pensar mais um pouco. Sentou-se em um banco, entre lírios e tulipas, pegou um dos coelhinhos brancos e colocou-o no colo. Enquanto acariciava a pelagem macia, voltou seu olhar para as colinas.
Do banco em que estava, podia contemplar os orfanatos ao longe com mais precisão do que de seu casebre. Não era a primeira vez que ele olhava para aquele lado da cidade, mas foi a primeira vez que o viu de verdade. A decisão de escolher seus pais nunca lhe pesara tanto. Agora, ele parecia sentir o que se passava nas colinas. Sentia um misto de sofrimento, desejo, saudade. Saudade daquilo que nunca teve, mas que, de tanto se desejar, acabou sentindo falta. Toby perdeu a noção da hora. Ficou na praça, afagando o coelhinho e olhando para o mesmo ponto por tanto tempo que a lua chegou e encontrou-o ali, sozinho, sem que ele percebesse. Foi despertado de seus pensamentos pelo brilho das primeiras estrelas e pelo vento que já sibilava em uma temperatura mais fria, arrepiando seu corpo. Desejou ter alguém ao lado para confortá-lo com um abraço e espantar o ar gélido do cair da noite. Foi então que, junto à lua, veio-lhe a resposta que buscava. Não importava o quão difícil fosse uma escolha e quantos riscos ela envolvia. Ele não passaria de um frouxo, covarde e solitário para sempre, caso não perdesse o medo. Quantas noites mais de fria e solidão teria que enfrentar para saber que já havia passado a hora de agir? Tantos fizeram suas adoções de pais e viviam como uma família feliz. Por que ele tinha tanto medo? Colocou o coelho de volta nos canteiros e olhou fixamente as colinas, por mais um breve momento. Meus pais estão lá, disse para si mesmo, enchendo o peito de coragem. Em algum orfanato escondido naqueles vales. Eu devo ir buscá-los. Toby entendera que havia chegado o momento. Ele deveria subir as colinas. Por favor, tucanos, onde quer que vocês estejam, peço que venham me buscar e que me mostrem o caminho. Meu coração precisa disso mais do que nunca, e está certo de que este é o momento. Ai, que susto! Estou aqui narrando a história de Toby e de onde ele vive, na calada da noite, sozinho em meu quarto, quando entra uma libélula pela janela. Você acredita? Uma libélula quase me matou de susto, nesse exato instante. Tenha paciência. Preciso recompor-me. Já nem me lembro de onde parei. Sei que as libélulas simbolizam proteção. Em muitas culturas, elas são tidas como guardiãs de bons espíritos enviados para nos proteger. Simbolizam, além de proteção, sorte, poder e prosperidade. Pensando bem, não foi tão ruim levar o susto inicial, se minha amiga chegou para me trazer proteção nas linhas que traçarei a seguir. Ela está repousando sobre meu criado mudo. Vamos deixar a pobre criatura em paz e continuar com a narrativa, desde que ela não volte a me assustar quando lançar novos voos pelo meu quarto. Nada é perfeito, nem mesmo um sonho. O sonho, a cidade, o lindo devaneio desabrochado de almas inquietas por uma família. Todos têm problemas. Talvez isso se deva à falta de fé dos sonhadores, ou ao esquecimento e ao surgimento dos temíveis antissonhos. Infelizmente, muitos se esquecem dos sonhos ou, o que é pior, não acreditam neles, e aí surgem os pensamentos negativos. As crianças que construíram a cidade dos sonhos viviam na terra, em orfanatos. Quando não eram adotadas, algumas passavam a sentir mágoa, tristeza, solidão e até raiva. Isso contribuiu para o surgimento de problemas em um local que tinha tudo para ser perfeito, com até uma avenida de picolés. Os dias foram se passando tão rápido quanto as ondas da praia atingiam a areia, produzindo a música mais doce que se pode imaginar. As ondas se formavam e arrebentavam na praia, enquanto Toby, sempre a observá-las, sentia o peso dos dias que se perdiam no horizonte, um após o outro, sem trazer novidades. Seguia sua rotina com os estudos, as brincadeiras na praia junto de Cotton e os amigos, os passeios de canoa. Chorava algumas vezes, achando que os tucanos jamais o chamariam. Entretanto, na maioria dos dias, mantinha-se com esperança. Quem sabe tenha sido por essa esperança, mesmo inconstante, que um dia alguém bateu à sua porta e o convidou para uma nova fase em sua vida. Estava sentado perto da janela, observando a imensidão do mar e o sol que o acompanhava fielmente, quando um barulho curioso o assustou.
era um bater diferente à porta. Afinal de contas, era produzido por um bico pontudo e alaranjado. Sentindo o coração acelerado, Toby foi até a porta e a abriu. Para sua surpresa, ninguém estava lá. Saiu correndo pela areia, gritando, chamando por quem quer que fosse. Não estava maluco. Alguém havia batido à sua porta. Cotton apareceu, resmungando ao seu lado, como se estivesse incomodado com todo aquele estardalhaço. Fique aqui, amigo. Cuide de nossa casa. Eu preciso... Não sei exatamente do que preciso, mas tenho que ir para... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.